Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Prof. Juliana Palu. E nesse primeiro vídeo de 2020 o assunto não poderia ser outro. Eu tinha que trazer para vocês um assunto novinho, fresquinho e que, olha, na data de hoje, dia 18 de fevereiro, ainda nem entrou em vigor. Tô falando para vocês do assunto trazido pela Lei 13.966 de 2019, que vai entrar em vigor agora no final de março de 2020. Estou falando, gente, da nova lei de franquias. Sim, o sistema de franquia do nosso país recebeu uma inovação tremenda, recebeu uma repaginada e aí eu vou trazer para vocês, a partir de agora, todas as inovações trazidas pela nova lei de franquia. Gente, mas antes de falar especificamente da nova lei de franquias, eu quero falar um pouquinho para vocês do início da atividade empresarial. E vocês devem concordar comigo que iniciar uma empresa, iniciar uma atividade empresarial não é algo muito simples. A partir do momento que o empresário decide se estabelecer no mercado, trazendo então para a sociedade aquele objeto da empresa que ele pretende constituir, ele tem que firmar aí uma série de contratos, ele tem que calcar aí uma série de objetivos e que, olha, não é nada fácil. Primeiro obstáculo que esse empresário já recebe de cara é a burocracia do nosso país. Concorda comigo que abrir uma empresa não é nada fácil? Além disso, gente, o nosso empresário, o nosso novo empresário, ele tem ainda um montão de coisas para se preocupar. Ele tem que se preocupar com a escolha do produto ou do serviço que ele vai oferecer. Ele tem que se preocupar com o capital que será destinado para a constituição da empresa. Ele tem que se preocupar com o espaço físico em que essa empresa vai estar alocada. E ele tem que se preocupar com a futura clientela. Enfim, gente, ele tem que se preocupar com uma série de fatores para que a sua empresa tenha sucesso e que seja aceita. Muito bem. E é aí que entra o contrato de franquia. Olha, pessoal, às vezes ingressar no mercado empresarial, se firmar no mercado, na sociedade como empresário, pode ser muito mais fácil através de uma franquia. Por quê? Porque lá na franquia nós já temos um produto ou um serviço que já foi testado, que já foi aceito pela sociedade, uma empresa que já foi estabelecida. Então, o empresário, quando ele decide se lançar no mercado empresarial, ele tem como a opção, como uma das suas opções, ingressar como um franqueado. No contrato de franquia, o franqueador disponibiliza para o franqueado o produto, o serviço, um sistema operacional que ele já produziu, um uso da sua marca e de outros objetos de propriedade intelectual. E aí o franqueado, de posse de todos esses elementos, consegue abrir a sua empresa de forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Então, pessoal, o franqueado, ele já pega uma empresa que já está pronta, formada e se estabelece no mercado como um empresário. Não é muito mais tranquilo ingressar no mercado empresarial através de um contrato de franquia do que abrir uma empresa totalmente nova, do zero? É claro que a gente tem que pensar se na localidade vai ter aí o mercado suficiente para essa franquia. Se tiver, gente, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. A franquia no nosso país, ela era disciplinada até março, né? Ela é disciplinada, porque ainda nós não chegamos nessa data, pela Lei 8.955
de 94. E ela traz então todos os elementos que deve conter um contrato de franquia. Essa lei ela foi revogada, como vocês já sabem, pela Lei 13.966 de 2019. A nova lei de franquias, que vai entrar em vigor ainda em março, no final de março deste ano, 2020, trouxe algumas inovações importantíssimas a respeito desse tipo de contrato empresarial. Antes de falar para vocês sobre essas inovações, é importantíssimo que vocês saibam que uma coisa ainda se permaneceu. O que permaneceu? A inexistência do vínculo empregatício entre o franqueador e o franqueado e entre o franqueador e os colaboradores do franqueado. Gente, não existe relação de emprego quando os empresários estabelecem um contrato de franquia. E essa característica, uma das características principais da franquia, permaneceu com a nova lei. Logicamente que não foi só esse o elemento que permaneceu, a característica da franquia que permaneceu com a nova lei. Outras permaneceram, como por exemplo a necessidade da entrega ao franqueado do COF, Circular de Oferta de Franquia, que é o documento que traz todas as informações, todas as particularidades a respeito da empresa que será franqueada, a fim de que o franqueado saiba exatamente qual é o tipo de negócio, quais são as chances que ele terá de estabelecer e de ter sucesso no mercado. Gente, fora essas considerações que permaneceram na nova lei, eu vou destacar para vocês algumas inovações importantíssimas que trouxeram maior segurança jurídica àquele empresário que deseja ser um franqueado, aquele empresário que deseja se estabelecer no mercado empresarial enquanto franqueado, ok? Gente, a primeira inovação da nova lei de franquias que eu destaco para vocês é com relação à inexistência de vínculo consumerista entre franqueador e franqueado. Gente, não existe relação de consumo entre esses dois empresários. A partir do momento que o franqueador disponibiliza seus bens ou serviços para o franqueado, esse franqueado não estabelece com ele uma relação de consumo. Ele estabelece um contrato empresarial. Ah, mas isso já era sabido, não é uma inovação. A antiga lei de falências já dava esse sentido ao contrato de franquia. Realmente, pessoal, só que com a nova lei, esta inovação, a inexistência de relação de consumo entre franqueador e franqueado ficou muito mais clara. Foi colocado à mesa planos limpos, significa que, de uma vez por todas, não se estabelece vínculo de consumo entre franqueador e franqueado. Uma segunda inovação que eu trago para vocês nesta nova lei de franquias é com relação ao direito concorrencial. Gente, a nova lei estabelece que entre franqueador e franqueado devem ser postas às claras todas as regras com relação ao direito concorrencial. O que isso significa? Significa que eles deverão entrar em acordo com relação à concorrência quando o contrato de franquia terminar. Significa que franqueador e franqueado deverão estabelecer em contrato se poderá existir concorrência por parte do franqueador ou por parte do franqueado ao final do contrato de franquia. Isso por quê? Para que todas as regras de direito concorrencial sejam protegidas. É uma inovação importantíssima trazida pela nova lei
de franquias. Com relação ao direito concorrencial, eu tenho que estabelecer em contratos mais variados elementos que preservem, então, a atividade empresarial do franqueador ou do franqueado. Eu tenho que estabelecer se há ou não a possibilidade de estabelecimento de concorrência, quanto tempo depois do final do prazo do contrato de franquia, enfim, eu devo estabelecer todas as regras com relação à possibilidade ou não de se estabelecer concorrência entre franqueador e franqueado após o término do contrato de franquia. Outra inovação é com relação a franquias que são consideradas nacionais e franquias que são consideradas internacionais. Sim, porque eu posso me estabelecer como empresário através de uma franquia de uma empresa que não tenha sede no meu país, aqui no Brasil, de uma empresa estrangeira, portanto. Quando nós estivermos diante de um contrato de franquia que seja nacional, o contrato deve ser especificamente redigido na nossa língua, na língua portuguesa, e as regras dessa franquia devem ser ditadas de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Agora, quando o empresário estabelecer-se no mercado através de uma franquia internacional, o contrato poderá ser redigido originalmente em português, sim sendo, ele deverá ser traduzido por um tradutor juramentado, uma tradução, então, portanto, certificada, e se esse contrato não for redigido na língua portuguesa, ele necessariamente deverá ter a sua tradução certificada. O que é isso? Esse contrato deve ser traduzido para a língua portuguesa por um tradutor juramentado. E quando eu tenho um contrato de franquia internacional, galera, o que eu tenho que estabelecer? Qual é o foro onde as pendências, os litígios serão resolvidos? Em qual país eu vou dirimir os conflitos que porventura existirem neste contrato de franquia? E mais, uma vez estabelecido o foro, eu tenho que estabelecer quem será o representante legal do franqueador e do franqueado neste local, neste país que foi eleito como foro de eleição. Uma outra importante inovação, pessoal, da nova lei de franquias é com relação à COF, Circular de Oferta de Franquias. Bom, o COF, como eu já disse para vocês lá no início do vídeo, é um documento onde vai trazer para o franqueado todas as informações a respeito da franquia em que ele irá estabelecer, da franquia que ele irá estabelecer. Na COF, pessoal, segundo a nova lei, nós temos a obrigatoriedade de que ela seja oferecida ao franqueado com no mínimo 10 dias de antecedência à assinatura do pré-contrato ou do próprio contrato de franquia. E mais, ou muito além, ela deve conter, além de todas as informações que serão capazes de trazer a segurança para o franqueado optar ou não pelo contrato daquela determinada franquia, informações a respeito dos últimos 24 meses da empresa franqueada. Relação essa importantíssima, principalmente quando estivermos diante da informação a respeito dos franqueados que deixaram de ser franqueados dessa empresa. Lógico, né, gente? Para que o novo franqueado, para que aquele empresário que deseja abrir essa franquia tenha aí a mais clara e absoluta quantidade e qualidade de informações a respeito dessa empresa que ele pretende abrir, dessa empresa que ele pretende estabelecer. Uma nova regra, pessoal, trazida pela nova lei de franquias é com relação à transferência ou sucessão empresarial. A COF deve trazer também, e o contrato de franquias também deve trazer informações a respeito de como se dará
essa transferência ou sucessão empresarial, ok? E última, mas não menos importante, inovação trazida pela nova lei de franquias é com relação aos fornecedores. Gente, no contrato de franquia, o franqueador pode exigir que o franqueado adquira os insumos para o exercício da sua atividade empresarial de fornecedores específicos. Isso para quê? Para que mantenha-se a qualidade do produto ou do serviço oferecido pela empresa, né? Olha, isso é muito comum quando nós estamos diante de empresas que tratam do ramo alimentício. Para que não se perca a qualidade do produto oferecido, do alimento vendido, gente, é muito comum pela nova lei, vai ser muito comum, na verdade, pela nova lei, que o franqueador possa exigir que o franqueado compra os seus insumos de uma determinada pessoa específica, de um fornecedor específico. Muito bem, galera, essas foram as inovações, as alterações mais importantes, pelo menos as que eu julguei mais importantes, trazer para vocês a respeito da Lei 13.966 de 2019, a nova lei de franquia, que vai entrar em vigor agora, no final do mês de março de 2020. Mas, pessoal, não é apenas essa inovação que eu trago para vocês no vídeo de hoje. Pois é, não é só a novidade da lei de franquias, não. A novidade que eu trago é que agora a professora Juliana Palu, o Prof. Juliana Palu, também tem um canal no Telegram e que você vai encontrar o link aqui embaixo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, é só você clicar no link que eu vou deixar disponibilizado aqui na descrição do vídeo e você então vai ter acesso a todo o conteúdo trazido pelo nosso canal. Não são só os vídeos, não. Você não vai receber apenas os novos vídeos postados. Você vai receber apostilas, você vai receber resumos, você vai receber mapas mentais, todo o material de apoio que vai facilitar a sua vida no contato com o nosso querido, amado direito empresarial. Olha, pessoal, e para começar, já vai estar disponibilizado lá no nosso grupo do Telegram o resuminho do vídeo de hoje. Sim, eu vou deixar para vocês lá no canal do Telegram um resuminho dessas alterações trazidas pela nova lei de franquia, ok? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu estou muito feliz em ter voltado com um conteúdo aqui no canal, mas ainda agora com um conteúdo exclusivo do Telegram. E peço para que vocês façam umas coisinhas que todo youtuber pede para vocês e vocês já estão carecas de saber. Mas não custa te lembrar. Não esquece, gente, por favor, ativa o sininho para receber as notificações. Você vai ficar sabendo de cada vídeo postado. Não se esquece também de curtir o vídeo se você gostou, de não curtir se você não gostou, afinal não posso agradar todo mundo, né? Mas eu preciso saber qual é a sua opinião para que eu consiga trazer a manutenção da qualidade do trabalho, né? Eu preciso saber a sua opinião. Se você quiser deixar algum recadinho, algum comentário, fique à vontade aqui embaixo e compartilhe esse vídeo. Pessoal, um beijão e até o próximo. Bye, bye!